Padre Pio de Pietrelcina tinha uma sensibilidade espiritual profunda para com as coisas simples da vida. Ele via em cada gesto cotidiano um reflexo do amor de Deus e, sobretudo, uma oportunidade de praticar caridade e reverência. Entre esses gestos, poucos têm tanto peso simbólico quanto o tratamento dado ao pão. Para o santo capuchinho, jogar pão fora sem necessidade não é apenas desperdício, é ingratidão espiritual. Durante seus longos anos de ministério em San Giovanni Rotondo, Padre Pio testemunhou a fome que devastava famílias inteiras e compreendeu que cada migalha de pão representa a providência divina em ação. Ele próprio cresceu em uma família humilde de Pietrelcina, onde o pão era conquistado com o suor do rosto de seus pais, especialmente de sua mãe Pepa, que trabalhava nos campos de Piana Romana, para sustentar os filhos enquanto o pai Grázio estava na América. Essa experiência de pobreza marcou profundamente o coração do jovem Francesco Forgione, nome de batismo de Padre Pio, e moldou sua visão sobre o valor sagrado do alimento. O pão sempre foi, na Bíblia e na tradição cristã, sinal da providência divina. É o alimento mais antigo, mais humilde e mais carregado de significado. Jesus escolheu o pão para tornar-se presente na Eucaristia, portanto, para qualquer santo, e sobretudo para Padre Pio. O pão é sempre lembrança do pão vivo descido do céu, como está escrito em João, capítulo 6, versículo 51. Durante a última ceia, Nosso Senhor não escolheu um alimento luxuoso ou raro para instituir o sacramento mais precioso da Igreja. Ele escolheu o pão, aquele alimento simples que estava na mesa dos ricos e dos pobres, dos fariseus e dos publicanos, dos judeus e dos gentios. Este gesto de Cristo revela que Deus se faz presente na simplicidade, na humildade, no cotidiano. Padre Pio compreendia isso profundamente. Em suas celebrações eucarísticas, que duravam horas e durante as quais frequentemente entrava em êxtase, o santo capuchinho contemplava o mistério do pão transformado em corpo de Cristo. Seus filhos espirituais relatam que, ao consagrar a hóstia, Padre Pio tremia de emoção. Suas mãos estigmatizadas sangravam mais intensamente e seu rosto se transfigurava como se estivesse vendo o próprio Cristo. Por isso, sempre que alguém perguntava ao santo se era correto jogar pão velho no lixo, ele respondia com firmeza e convicção: antes de jogar fora, faça um ato de reverência, de gratidão e de caridade. Nunca trate o pão com desprezo. Estas palavras não eram mera recomendação piedosa, mas um ensinamento fundamentado em décadas de experiência mística e intimidade com Deus. Cleonice Morcaldi, uma de suas filhas espirituais mais próximas que manteve correspondência com o padre por 40 anos, testemunhou inúmeras vezes a reverência com que ele tratava o pão. Ela conta que certa vez, ao visitar o convento, viu Padre Pio recolher do chão uma pequena migalha de pão que havia caído durante o jantar dos frades. O santo a beijou e a comeu, dizendo aos presentes: "O pão que você despreza hoje falta na mesa de alguém amanhã." Este gesto simples, mas profundamente significativo, revela a consciência aguda que Padre Pio tinha sobre a fome no mundo e sobre nossa responsabilidade como cristãos de valorizar cada dom de Deus. Nesta mensagem profunda e transformadora, você descobrirá por que a Igreja considera isso um gesto espiritualmente sério, o que Padre Pio ensinava baseado em suas experiências místicas, e o que você deve fazer antes de descartar qualquer alimento, especialmente o pão. Prepare seu coração para receber uma lição que pode mudar para sempre a forma como você vê o alimento que está em sua mesa. Este ensinamento não é sobre superstição ou práticas antigas sem sentido. É sobre dignidade, gratidão, caridade e reverência ao mistério da providência divina. É sobre reconhecer que Deus continua alimentando seu povo, assim como alimentou os israelitas no deserto com o maná, assim como multiplicou os pães e peixes para alimentar as multidões, assim como se fez pão eucarístico para nos dar a vida eterna. Padre Pio viveu este mistério em profundidade e nos deixou ensinamentos preciosos que, se forem seguidos, transformarão não apenas nossa relação com o alimento, mas nossa própria relação com Deus e com os irmãos necessitados.
Na Bíblia, o pão não é apenas alimento físico destinado a saciar a fome do corpo, mas é símbolo profundo da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus para com seu povo. Quando estudamos as Sagradas Escrituras com atenção, descobrimos que o pão aparece nos momentos mais significativos da história da salvação. No livro do Êxodo, capítulo 16, lemos que Deus alimentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto com o maná, um pão que descia do céu todas as manhãs. Este pão milagroso não podia ser acumulado, pois apodrecia quando alguém tentava guardá-lo por ganância. Era o pão da confiança na providência divina, o pão que ensinava ao povo a depender de Deus a cada dia. Padre Pio meditava frequentemente sobre este episódio e dizia aos seus filhos espirituais: Deus nos dá o pão de cada dia, não o pão de cada mês. Ele quer que confiemos nele diariamente, que reconheçamos nossa dependência dele a cada momento. Esta visão do santo nos ajuda a compreender que o pão tem uma dimensão espiritual que transcende seu valor nutritivo. No lar judaico, desde os tempos mais antigos até os dias de hoje, o pão é sempre abençoado antes de ser partido e compartilhado. Esta tradição, que Jesus Cristo observou e da qual participou durante toda a sua vida terrena, revela o profundo respeito que o povo escolhido sempre teve pelo alimento que Deus provê. O Shabat, o dia sagrado de descanso para os judeus, começa com a bênção sobre 2 pães, simbolizando a dupla porção de maná que Deus enviava no 6º dia para que o povo não precisasse trabalhar no sábado. Esta prática milenar ensina que o pão nunca é resultado apenas do trabalho humano, mas é sempre dom de Deus. Padre Pio, que tinha profundo conhecimento das raízes judaicas da fé cristã, insistia que os cristãos deveriam recuperar este senso de reverência. Ele dizia: quando você parte o pão em sua mesa, está repetindo o gesto que Jesus fez na última ceia. Não faça isso de forma mecânica ou distraída, mas com consciência e gratidão. O pão em sua mesa não chegou ali por acaso, mas pela providência amorosa de Deus que cuida de você. Na última ceia, Jesus escolheu o pão para se entregar por nós e instituir o sacramento da Eucaristia, o centro e o ápice da vida cristã. Segundo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e o testemunho de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Façam isto em memória de mim. Este gesto de Cristo elevou o pão a uma dignidade inimaginável. O que era alimento comum tornou-se veículo da presença real de Deus entre nós. Padre Pio vivia este mistério com uma intensidade que impressionava a todos. Suas missas duravam frequentemente 2 horas ou mais, pois ele se perdia em contemplação diante do mistério eucarístico. Testemunhas relatam que, durante a consagração, o rosto de Padre Pio se transfigurava, ele chorava, seus estigmas sangravam abundantemente, e por vezes ele ficava completamente imóvel, como se tivesse sido transportado para outra dimensão. Para ele, não havia separação entre o pão comum que alimenta o corpo e o pão eucarístico que alimenta a alma, pois ambos vêm do mesmo Deus providente e amoroso. É por isso que o pão inspira respeito profundo no coração de quem compreende sua dimensão espiritual. Padre Pio dizia com convicção e autoridade: quem despreza o pão se esquece de aquele que o deu. Esta afirmação não é exagero, mas verdade espiritual fundamental. A Igreja ensina, baseada na Sagrada Escritura e na tradição dos Santos Padres, que todo alimento é dom de Deus e deve ser recebido com ação de graças. No Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2830 e 2831, a Igreja explica que quando rezamos o Pai Nosso e pedimos o pão nosso de cada dia, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus para o sustento material e espiritual. Jogar pão fora sem necessidade é, portanto, uma forma de ingratidão para com o Criador que nos sustenta. É também falta de caridade para com os irmãos que passam fome e que considerariam aquele pão desperdiçado um tesouro precioso. É pecado contra a virtude da temperança
que nos ensina a usar os bens materiais com moderação e sabedoria, evitando tanto a privação excessiva quanto o desperdício irresponsável. É desrespeito para com os pobres, que nos observam e se escandalizam quando veem aqueles que têm abundância jogando fora o que poderia salvar suas vidas. Padre Pio tinha consciência aguda de todas essas dimensões morais e espirituais do desperdício do pão. Padre Pio via o desperdício como falta grave de consciência cristã, não como uma questão menor ou secundária na vida espiritual. Ele dizia aos seus filhos espirituais com firmeza: o pão que você despreza hoje falta na mesa de alguém amanhã. Esta frase contém uma verdade econômica e espiritual profunda. Em termos econômicos, o desperdício de alimentos contribui para a escassez e para o aumento dos preços, prejudicando justamente os mais pobres que já lutam para sobreviver. Em termos espirituais, o desperdício revela um coração que perdeu a capacidade de agradecer, que se tornou insensível aos dons de Deus e às necessidades do próximo. Durante sua longa vida em San Giovanni Rotondo, de 1918 até sua morte em 1968, Padre Pio testemunhou períodos de fome severa na Itália, especialmente durante e após as duas guerras mundiais. Ele via mães desesperadas implorando um pedaço de pão para alimentar seus filhos. Ele via crianças com barrigas inchadas pela desnutrição. Ele via anciãos morrendo de fome. Estas imagens marcaram profundamente sua alma sensível e fizeram dele um defensor incansável do valor sagrado do pão. Para Padre Pio, jogar pão no lixo sem pensar era um pecado contra a caridade, porque desrespeita o dom da providência, alimenta o egoísmo, ignora a fome dos outros e revela desatenção às graças diárias que Deus nos concede. Em suas cartas, especialmente aquelas compiladas nos volumes 1, 2 e 3 de seu epistolário, o santo frequentemente aborda o tema da gratidão e da atenção aos dons divinos. Ele escrevia: Deus não nos nega nada do que precisamos, mas nós precisamos reconhecer e agradecer cada dom, por menor que pareça. Quando você tem pão em sua mesa e o joga fora por descuido ou preguiça, você está dizendo a Deus que seu dom não tem valor. Esta é uma forma sutil, mas real de orgulho espiritual. Padre Pio também ensinava que o desperdício alimenta o egoísmo porque nos coloca no centro, fazendo-nos pensar apenas em nossa conveniência e em nossos gostos, sem considerar as necessidades reais do nosso corpo nem as necessidades desesperadas dos outros. O egoísta joga fora pão que já não lhe agrada, esquecendo que para milhões de pessoas aquele pão seria um banquete. O egoísta compra mais do que precisa e deixa estragar, enquanto outros não têm nem o básico para sobreviver. Não é exagero espiritual chamar o desperdício de pão de pecado, mas é moral cristã pura, fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo. O próprio Jesus ensina que seremos julgados até nos pequenos atos, como está escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também será injusto nas grandes. Desprezar o pão é uma dessas coisas pequenas que revelam o estado de nossa alma. Padre Pio vivia este ensinamento de forma radical. Testemunhas relatam que ele nunca deixava migalhas no prato, sempre recolhia com o dedo qualquer resíduo de pão e o levava à boca com reverência. Quando algum frade do convento mostrava descuido com o pão, Padre Pio o corrigia imediatamente, não com raiva, mas com tristeza nos olhos, dizendo: Irmão, lembre-se de quantos estão morrendo de fome neste momento. Aquilo que você joga fora poderia salvar uma vida. Esta consciência aguda da responsabilidade moral que temos diante do alimento era uma das características marcantes da espiritualidade de Padre Pio e derivava de sua profunda união com Cristo, que se identificou com os famintos dizendo: Tive fome e me destes de comer, conforme está em Mateus capítulo 25. Como vimos, desprezar o pão é pecado que deve ser levado a sério. Mas Padre Pio não apenas condenava o desperdício, ele também ensinava o que devemos fazer. Padre Pio ensinava 3 atitudes obrigatórias antes de descartar pão velho
que não pode mais ser consumido diretamente pelos seres humanos. Estas 3 atitudes transformam um ato potencialmente pecaminoso em um gesto de fé, gratidão e reverência. A primeira atitude é fazer o sinal da cruz sobre o pão como ato de reverência ao dom de Deus. Este gesto simples, mas carregado de simbolismo, lembra-nos que o pão não é produto apenas do trabalho humano, mas é bênção divina. Ao fazer o sinal da cruz sobre o pão, nós o abençoamos e o devolvemos simbolicamente a Deus, reconhecendo que tudo vem dele e a ele deve retornar. Padre Pio insistia que este gesto não é superstição, mas é teologia aplicada à vida cotidiana. É colocar em prática a verdade de que toda criatura vem de Deus e pode ser santificada quando é tratada com a reverência devida. Durante sua vida, Padre Pio foi visto inúmeras vezes fazendo o sinal da cruz sobre alimentos antes de descartá-los ou dá-los aos animais, sempre murmurando uma breve oração de agradecimento. A segunda atitude que Padre Pio ensinava é agradecer por aquele alimento dizendo: Senhor, obrigado pelo pão que nunca faltou. A gratidão transforma até o descarte em ato de fé, porque muda nossa disposição interior. Quando agradecemos pelo pão que está sendo descartado, nós reconhecemos que mesmo aquele pão velho ou mofado, um dia foi fresco e nos nutriu. Reconhecemos que, embora agora não sirva mais para nós, ele cumpriu seu propósito. Reconhecemos, acima de tudo, que nunca nos faltou o necessário, que Deus sempre providenciou. Esta consciência da providência contínua de Deus era central na espiritualidade de Padre Pio. Ele cresceu em uma família pobre onde o pão era escasso, trabalhou durante anos em conventos onde a comida era simples e por vezes insuficiente, viveu através de guerras e períodos de fome severa. Mas ele sempre testemunhava: Deus nunca me abandonou, nunca me faltou o necessário. Esta confiança inabalável na providência divina é fruto da gratidão constante, da capacidade de agradecer até pelo pouco, até pelo que já passou. A terceira atitude que Padre Pio ensinava é assegurar que o pão não pode ser usado para ninguém antes de descartá-lo. Ele recomendava sempre verificar se o pão ainda pode alimentar um animal, ser dado a uma família necessitada, ou ser utilizado em outra receita como farinha de rosca. Somente quando não há mais utilidade verdadeira, o pão pode ser descartado, mas com respeito, jamais jogado ao lixo de forma despreocupada. Esta verificação que Padre Pio recomendava não é mera formalidade, mas é exercício de criatividade caritativa. Quantas vezes jogamos fora pão que ainda está bom simplesmente porque já não está fresco? Quantas vezes descartamos alimentos que poderiam ser transformados em outros pratos deliciosos e nutritivos? Quantas vezes nos esquecemos de que há animais que poderiam se alimentar com aquilo que consideramos inadequado para nós? Padre Pio estava sempre atento a estas possibilidades. No convento de San Giovanni Rotondo, nada era desperdiçado. O pão velho era transformado em farinha de rosca, usado em sopas dado aos animais da fazenda do convento, ou distribuído aos pobres que aceitavam até o pão mais duro como se fosse tesouro. Cleonice Morcaldi testemunha em suas gravações que Padre Pio dizia: na casa de um cristão verdadeiro, nada deve ser jogado fora enquanto houver alguém ou algum animal que possa se beneficiar disso. Padre Pio via nisso um gesto de purificação interior, porque quem trata o pão com reverência, trata Jesus com amor. Esta conexão entre o pão material e o pão eucarístico era constante no pensamento de Padre Pio. Ele dizia que é impossível amar verdadeiramente a Eucaristia se você despreza o pão comum. É impossível ter reverência pelo corpo de Cristo no sacrário se você joga no lixo sem cuidado o pão que está em sua cozinha. O coração que respeita o menor dos dons de Deus está preparado para adorar o maior dos dons. O coração que agradece pelo alimento cotidiano está pronto para receber o pão dos anjos. Esta era a pedagogia espiritual de Padre Pio. Começar pelas coisas pequenas e concretas para elevar a alma até os mistérios mais sublimes. Ele sabia que a santidade não se constrói apenas nas horas de oração no confessionário ou diante do altar, mas também,
e talvez principalmente nos gestos simples do dia a dia. A forma como você trata o pão em sua casa revela a forma como você trata Deus em seu coração. Se você é descuidado, ingrato e esbanjador com os dons materiais, provavelmente também é descuidado, ingrato e esbanjador com os dons espirituais. Para Padre Pio, o pão velho é um teste espiritual porque quem tem compaixão até no que é pequeno, terá compaixão também no que é grande. Esta é uma lei espiritual fundamental que Jesus ensinou e que os santos viveram. Não podemos dividir nossa vida em compartimentos, sendo generosos em algumas áreas e egoístas em outras, sendo reverentes em alguns momentos e descuidados em outros. A verdadeira caridade cristã permeia toda a existência, desde os gestos mais grandiosos até os mais simples. Padre Pio dizia: "O pobre te visita silenciosamente quando um pedaço de pão cai da tua mesa." Esta frase misteriosa contém uma verdade profunda. Cada vez que desperdiçamos alimento, cada vez que jogamos fora o que poderia alimentar alguém, nós estamos, de certa forma, recusando Cristo que vem até nós na pessoa do pobre. Jesus se identificou com os famintos de forma tão radical que disse: "Tudo o que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes." Portanto, cada ato de desperdício é uma recusa direta a Cristo, enquanto cada ato de cuidado e partilha é um acolhimento direto do Senhor. Dar pão velho, mas ainda bom, a quem precisa é obra de misericórdia, gesto de fraternidade e testemunho cristão autêntico. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2447, ensina sobre as obras de misericórdia corporais, entre as quais está dar de comer aos famintos. Esta obra de misericórdia não se limita a dar alimentos frescos e apetitosos. Ela inclui também dar aquilo que, embora não seja mais perfeito, ainda pode nutrir e saciar a fome de alguém. Em muitos países e culturas, há uma tradição bonita de guardar o pão velho para dar aos pobres ou para fazer sopas nos conventos e casas de caridade. Esta tradição reconhece que o pão, mesmo endurecido, ainda tem valor nutritivo e pode ser transformado em alimento delicioso quando cozido adequadamente. Padre Pio participava ativamente desta prática. No convento de San Giovanni Rotondo, todo o pão que sobrava era cuidadosamente guardado e depois distribuído aos necessitados ou usado na cozinha do convento de formas criativas. Padre Pio supervisionava pessoalmente esta distribuição e se alegrava imensamente quando via que nada era desperdiçado. A caridade não nasce da abundância, mas da atenção amorosa às necessidades do próximo e da disposição de partilhar o que temos, mesmo que seja pouco. Padre Pio vivia em pobreza franciscana radical. Ele não possuía nada além de seus 2 hábitos, um livro de orações e um crucifixo. No entanto, sua caridade era imensa, porque ele estava sempre atento às necessidades dos outros e sempre disposto a dar o que tinha, por menor que fosse. Há um episódio comovente narrado na biografia de Padre Pio, escrita por Renzo Alegre, que ilustra perfeitamente esta atitude. Certa vez, Padre Pio estava viajando e tinha apenas meia lira no bolso, o dinheiro exato para pagar sua passagem. Um vendedor de sombrinhas se aproximou dele pedindo que comprasse uma, pois tinha muitos filhos para alimentar. Padre Pio ficou comovido e deu a meia lira ao homem, ficando sem dinheiro para a passagem. Ele teve que passar a noite na estação com frio e fome, andando de um lado para outro para não desmaiar. No entanto, ele não se arrependeu de ter dado aquela moeda, pois sabia que o homem precisava mais do que ele. Esta é a verdadeira caridade que nasce da atenção e da compaixão, não da abundância de recursos. Padre Pio sabia que o gesto exterior revela sempre o interior, que a forma como agimos no mundo material manifesta o estado de nossa alma espiritual. Ele alertava que o hábito de jogar comida fora gera indiferença, orgulho, ingratidão e insensibilidade ao sofrimento alheio. Esta progressão espiritual negativa acontece de forma sutil, mas real. Quando você se acostuma a desperdiçar alimentos, quando você joga fora sem pensar o pão que poderia alimentar alguém, algo acontece em sua alma. Você começa a se tornar indiferente ao valor das coisas,
O que Deus deu com amor, você trata com descaso. Esta indiferença se espalha para outras áreas da vida. Você se torna indiferente às bênçãos divinas, indiferente às necessidades dos pobres, indiferente ao sofrimento ao seu redor. Junto com a indiferença vem o orgulho. O orgulho de quem pensa: eu tenho tanto que posso jogar fora. Eu sou tão rico que não preciso me preocupar com essas coisas pequenas. Este orgulho é perigoso porque fecha o coração à graça de Deus e ao amor ao próximo. Na mentalidade bíblica que Padre Pio conhecia e vivia profundamente, desperdiçar pão não é apenas falta de educação ou mau hábito, mas é falta de coração. É pecado que afeta a própria relação com Deus, e a ingratidão fecha portas espirituais de forma dramática. Um dos grandes mestres espirituais da Igreja, Santo Inácio de Loyola, ensina em seus exercícios espirituais que a ingratidão é a mãe de todos os pecados, pois quando deixamos de agradecer a Deus, abrimos espaço para todos os outros vícios. Padre Pio vivia esta verdade e a ensinava constantemente. Ele dizia que a alma que não agradece pela comida não agradece por outras bênçãos. Esta é uma observação psicológica e espiritual profunda. A gratidão é como um músculo que precisa ser exercitado diariamente nas coisas pequenas para se fortalecer e poder operar nas coisas grandes. Se você não consegue agradecer pelo pão que está em sua mesa, se você o trata com descaso e ingratidão, como você poderá agradecer pelas bênçãos espirituais que são invisíveis? Como você poderá ter um coração grato pela salvação, pela graça, pela misericórdia divina? A tradição monástica cristã, que Padre Pio conhecia intimamente por viver em um convento e seguir a regra franciscana, sempre deu grande importância à reverência ao pão. No Salmo 136, que é uma das grandes orações de gratidão do Antigo Testamento, o povo de Israel agradece a Deus que dá o pão a toda criatura. Esta oração era rezada diariamente por Padre Pio e pelos frades de seu convento. Nos mosteiros beneditinos, cistercienses e franciscanos, há sempre uma regra sobre como tratar o pão. O pão deve ser cortado com cuidado, distribuído com justiça, comido com gratidão e jamais desperdiçado. Os monges medievais tinham um ditado: o pão é o rosto de Deus para os pobres. Esta frase expressa perfeitamente a teologia do pão que Padre Pio viveu e ensinou. Quando você dá pão a um pobre, você está revelando o rosto misericordioso de Deus. Quando você joga pão fora enquanto há pessoas com fome, você está, de certa forma, escondendo o rosto de Deus e causando escândalo. Padre Pio dizia que casas onde há desperdício constante perdem a harmonia espiritual, enfraquecem o senso de providência, atraem divisão e tornam-se mais frias e egoístas. Esta afirmação pode parecer exagerada para uma mentalidade moderna e secularizada, mas na verdade expressa uma verdade espiritual verificável pela experiência. Quando uma família cultiva o hábito do desperdício, quando o pão e outros alimentos são jogados fora rotineiramente sem reflexão, algo acontece na atmosfera espiritual daquela casa. As pessoas começam a perder o senso de gratidão. Elas começam a achar que tudo é devido, que tudo é direito adquirido, que não precisam agradecer a ninguém, nem a Deus, nem aos pais que trabalham para prover o alimento. Este senso de direito e esta falta de gratidão envenenam as relações familiares. As pessoas se tornam mais exigentes, mais reclamantes, menos capazes de apreciar o que têm. Começam as comparações com outras famílias, a inveja, o desejo de sempre ter mais e melhor. A harmonia se perde porque todos estão focados em si mesmos e em suas vontades, não em agradecer e partilhar. É um pequeno hábito com grande impacto espiritual. E Padre Pio ensinava que o lar cristão deve ser lugar de partilha, simplicidade, cuidado e reverência. Estes 4 valores são fundamentais para a vida familiar segundo o Evangelho. A partilha nos ensina que nada é só nosso, que tudo vem de Deus e deve ser usado para o bem de todos. Uma família que partilha o pão, que divide igualmente sem privilégios egoístas, que guarda para dar aos necessitados,
está vivendo o Evangelho concretamente. A simplicidade nos liberta da escravidão do consumismo e nos ajuda a focar no essencial. Uma família que vive com simplicidade, que não precisa ter o pão mais caro ou mais sofisticado, mas agradece pelo pão simples que tem, está protegida contra muitas tentações do mundo moderno. O cuidado nos torna atentos aos detalhes, conscientes do valor de cada coisa. Uma família que cuida do pão, que não o deixa estragar, que o usa integralmente, está desenvolvendo virtudes importantes. A reverência nos conecta com o sagrado presente no cotidiano. Uma família que trata o pão com reverência, que o abençoa, que agradece por ele, está educando seus filhos na presença de Deus. O pão é sempre símbolo do lar em todas as culturas e tradições. Quando o pão é tratado com respeito, a casa também o é, dizia Padre Pio. Esta associação entre pão e lar não é arbitrária. O pão é feito em casa, é partilhado em casa, é o alimento básico que une a família ao redor da mesa. Em muitas culturas, há tradições bonitas relacionadas ao pão. Na tradição judaica, o pai de família abençoa e parte o pão no início do Shabat, distribuindo para todos. Na tradição cristã ortodoxa, há pães especiais abençoados que são distribuídos após a liturgia. Na tradição católica, o pão é levado em procissão na festa de Corpus Christi. Todas estas tradições reconhecem que o pão é muito mais que alimento. É símbolo de comunhão, de unidade, de partilha. Padre Pio, que vinha de uma família italiana tradicional onde o pão tinha grande importância, compreendia profundamente este simbolismo. Ele via a mesa familiar como uma extensão do altar eucarístico. Assim como no altar o pão consagrado une a comunidade dos fiéis no corpo de Cristo, na mesa familiar o pão cotidiano deve unir os membros da família no amor e na gratidão. Padre Pio dizia que Deus derrama graças especiais sobre aqueles que vivem a reverência ao pão, porque reconhecem a providência, honram o símbolo eucarístico, praticam caridade e vivem humildemente. Estas 4 razões que Padre Pio apresentava mostram que a reverência ao pão não é questão superficial, mas toca os aspectos mais profundos da vida espiritual. Reconhecer a providência significa ter fé em Deus que cuida de nós, que não nos abandona, que provê o necessário. Esta fé na providência divina liberta a alma da ansiedade, do medo do futuro, da necessidade neurótica de acumular e controlar. Quem tem fé na providência pode viver em paz, sabendo que Deus é Pai amoroso que alimenta até os pássaros do céu e veste os lírios do campo, como ensinou Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6. Honrar o símbolo eucarístico significa manter viva a conexão entre o pão material e o pão sacramental. Esta conexão é fundamental para uma espiritualidade encarnada que não separa o corpo da alma, o material do espiritual, mas vê tudo como criação de Deus destinada a nos conduzir a Ele. Padre Pio afirmava com convicção: o coração que respeita o pão é digno do pão do céu. Esta frase resume toda a sua teologia sobre o pão. Não é possível ter verdadeira devoção eucarística se você despreza o pão comum. Não é possível amar Jesus eucarístico se você é ingrato e descuidado com o pão que Jesus te dá diariamente na mesa. Há uma continuidade, uma coerência necessária entre nossa atitude em relação ao pão material e nossa atitude em relação ao pão espiritual. Padre Pio era testemunha viva desta continuidade. Sua reverência ao pão comum era a expressão de sua adoração ao pão eucarístico. Suas longas horas diante do sacrário contemplando Jesus na hóstia consagrada se refletiam em seu cuidado com cada migalha de pão na mesa do refeitório. Para ele não havia contradição ou separação, mas profunda harmonia entre os dois. Quem trata com amor o pão da mesa está se preparando para amar cada vez mais o pão da Eucaristia. Esta preparação não é apenas psicológica ou simbólica, mas é real e eficaz. Cada vez que você agradece pelo pão, você está exercitando sua capacidade de gratidão, que depois se manifestará na ação de graças eucarística. Cada vez que você parte o pão com reverência, você está aprendendo a participar dignamente da fração do pão na missa.
O respeito ao pão transforma a mente, a casa, o coração e a relação com Deus de forma profunda e duradoura. Padre Pio não propunha uma prática superficial ou ritualística, mas uma verdadeira conversão de mentalidade. Transformar a mente significa mudar nossa forma de pensar sobre o alimento, sobre os bens materiais, sobre nossa relação com a criação. Nossa sociedade consumista nos ensinou a pensar no alimento como commodity, como produto descartável, como algo que podemos usar e jogar fora sem consequências. Padre Pio nos chama a uma mentalidade diferente, uma mentalidade bíblica e sacramental onde cada coisa criada é dom de Deus e merece respeito. Transformar a casa significa criar um ambiente onde a gratidão, a partilha e a reverência são vividas concretamente. Uma casa onde o pão é respeitado é uma casa onde há paz, harmonia, consciência espiritual. É uma casa onde as crianças aprendem valores importantes desde pequenas e crescem com senso de responsabilidade e compaixão. Transformar o coração significa permitir que o Espírito Santo nos molde segundo o coração de Cristo, que se fez pão para nós. Padre Pio não via o pão como algo comum ou trivial, mas como realidade profundamente sagrada. Para ele, pão é dom, pão é sinal, pão é cuidado, pão é memória de Deus. Cada um destes aspectos merece nossa atenção e reflexão. Pão é dom porque não o produzimos sozinhos. Podemos plantar o trigo, regar, colher, moer, amassar e assar. Mas quem faz o trigo germinar é Deus. Quem envia o sol e a chuva é Deus. Quem dá força para o trabalho é Deus. Portanto, o pão é sempre dom antes de ser conquista. Pão é sinal porque aponta para além de si mesmo. Ele nos fala da bondade de Deus, da solidariedade humana, da Eucaristia. Cada pão é um sinal que podemos ler se tivermos olhos espirituais. Pão é cuidado porque Deus poderia ter criado os seres humanos sem necessidade de comer. Mas Ele quis que dependêssemos do alimento para nos ensinar a interdependência, a necessidade uns dos outros e de Deus. O pão diário é lembrança constante de que Deus cuida de nós como Pai amoroso. Pão é memória de Deus, porque nos lembra de sua fidelidade ao longo da história da salvação, desde o maná no deserto até a multiplicação dos pães e culminando na Eucaristia. Por isso, jogar pão fora sem pensar é pecado de ingratidão, de desperdício e de falta de caridade, como Padre Pio ensinava incansavelmente. Não é questão de escrúpulo ou de rigorismo moral excessivo, mas de consciência cristã autêntica. A ingratidão ofende a Deus que nos deu o dom, fecha nosso coração à graça e nos torna incapazes de reconhecer as bênçãos divinas. O desperdício ofende a criação que Deus nos confiou para administrar com sabedoria. Contradiz a virtude da temperança que a Igreja nos propõe e contribui para a escassez que afeta os pobres. A falta de caridade ofende Cristo presente nos famintos, endurece nosso coração contra o próximo necessitado e nos torna egoístas e insensíveis ao sofrimento alheio. Padre Pio via claramente estas três dimensões do pecado, de desperdiçar pão, e por isso combatia este hábito com vigor em si mesmo e nos outros. Ele não podia suportar ver alimento sendo jogado fora enquanto havia pessoas morrendo de fome. Esta sensibilidade do santo não era sentimental ou emocional, mas profundamente espiritual e evangélica. O gesto que Padre Pio pede, fazer o sinal da cruz e agradecer antes de descartá-lo, não é superstição, mas espiritualidade profunda e autêntica. Superstição seria acreditar que o gesto em si tem poder mágico, ou que evita algum castigo mecânico. Não é disso que se trata. O gesto que Padre Pio ensina é expressão externa de uma atitude interior de fé, gratidão e reverência. É forma de manter a consciência desperta para a presença de Deus em todas as coisas. É forma de não deixar que o hábito e a rotina embotem nossa sensibilidade espiritual. É disciplina de humildade porque nos obriga a parar, refletir e reconhecer nossa dependência de Deus, mesmo no ato simples de descartar pão velho. É escola de reverência, porque nos ensina a tratar com respeito até aquilo que parece não ter mais valor.
É cuidado com o dom sagrado porque reconhece que tudo o que vem de Deus merece atenção e gratidão. Padre Pio viveu esta espiritualidade do cotidiano de forma exemplar, mostrando que a santidade não está apenas nos êxtases místicos ou nos fenômenos extraordinários como os estigmas, mas também e sobretudo na fidelidade aos gestos simples e repetitivos da vida comum. E acima de tudo, quem honra o pão honra aquele que se deu como pão, como Padre Pio ensinava com profunda convicção teológica. Esta é a verdade última e mais importante sobre o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, escolheu identificar-se com o pão. Ele disse: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome." Ele se deu como pão partido na cruz para nossa salvação. Ele se faz presente como pão na Eucaristia, para nos alimentar espiritualmente. Esta identificação de Cristo com o pão não é metafórica ou poética apenas, mas é real e substancial. Na Eucaristia, o pão se torna real e verdadeiramente o corpo de Cristo pela transubstanciação. Portanto, há uma conexão ontológica, uma relação de ser entre o pão e Cristo. Quando honramos o pão material com reverência e gratidão, estamos de certa forma honrando Cristo que escolheu este elemento simples para se fazer presente entre nós. Quando desprezamos o pão, jogando-o fora sem necessidade e sem reverência, estamos de certa forma desprezando o dom supremo de Cristo. Padre Pio compreendia esta conexão profunda melhor que ninguém, porque ele viveu a Eucaristia de forma única e extraordinária. Senhor, dá-nos sempre o pão, e um coração que o saiba agradecer. Esta oração final resume todo o ensinamento de Padre Pio sobre o pão. É oração simples, mas profunda que podemos fazer nossa e repetir diariamente. Pedimos primeiro que Deus nos dê sempre o pão, ou seja, pedimos pela providência divina que sustenta nossa vida física. Esta é a primeira parte do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É reconhecimento humilde de nossa dependência total de Deus para o sustento mais básico. Sem Deus, não temos nada. Sem sua bênção sobre as colheitas, sem sua força em nossos braços para trabalhar, sem sua sabedoria para administrar os recursos, perecemos de fome. Portanto, pedir o pão diário é ato de humildade e confiança. Mas Padre Pio acrescenta algo essencial. Pedimos também um coração que saiba agradecer. De que adianta ter o pão se não temos gratidão? De que vale a abundância se somos ingratos? O coração ingrato não sabe desfrutar das bênçãos de Deus. Não encontra paz nem alegria no que tem. Está sempre insatisfeito e reclamando. O coração grato, ao contrário, encontra motivo de júbilo, até nas coisas mais simples. Reconhece a presença de Deus em cada dom e se transforma em fonte de alegria para os outros. As referências bíblicas que fundamentam este ensinamento de Padre Pio são numerosas e sólidas. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35 e 51, Jesus se apresenta como o pão da vida e o pão vivo descido do céu. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40, Jesus identifica-se com os famintos e nos ensina que dar de comer aos que têm fome é dar de comer a Ele próprio. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesus ensina que quem é fiel no pouco será fiel no muito, estabelecendo a importância dos pequenos gestos. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19, vemos Jesus abençoando os pães antes de multiplicá-los, mostrando o gesto de reverência e gratidão que devemos imitar. O Salmo 136 celebra a bondade de Deus que dá o pão a toda criatura. O livro do Êxodo, capítulo 16, narra o episódio do maná no deserto, revelando que Deus alimenta seu povo. O livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 27, ensina sobre o uso moral dos bens. A carta de Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17, mostra que a fé sem obras de caridade é morta, incluindo a caridade de dar alimento aos necessitados. O Catecismo da Igreja Católica também fornece fundamento sólido para este ensinamento. Nos parágrafos 2830 a 2831,
A Igreja explica o significado da petição do Pai Nosso sobre o pão nosso de cada dia, mostrando que se refere tanto ao alimento material quanto ao espiritual, especialmente à Eucaristia. Nos parágrafos 2402 a 2407, a Igreja ensina sobre o uso moral dos bens materiais, enfatizando que devemos usar os recursos da terra com temperança e justiça. No parágrafo 2447, a Igreja lista as obras de misericórdia corporais, incluindo dar de comer aos famintos. No parágrafo 2834, a Igreja fala sobre a confiança na providência divina, virtude essencial para quem quer viver o ensinamento de Padre Pio sobre o pão. Todas estas referências do magistério da Igreja confirmam que o ensinamento de Padre Pio não é invenção pessoal ou devoção particular, mas está firmemente enraizado na doutrina católica. O Epistolário de Padre Pio, compilado em 3 volumes, contém inúmeras instruções sobre pobreza, gratidão e caridade, que fundamentam seu ensinamento sobre o pão. Embora Padre Pio não tenha escrito tratados teológicos sistemáticos, suas cartas aos filhos espirituais revelam uma sabedoria profunda e prática sobre como viver o Evangelho no cotidiano. Nestas cartas, ele constantemente insiste sobre a necessidade de viver com simplicidade, de não se apegar aos bens materiais, de praticar a caridade concreta com os pobres e de cultivar a gratidão por todos os dons de Deus. As catequeses espirituais recolhidas pelos filhos espirituais de Padre Pio, especialmente por Cleonice Morcaldi, que conviveu intimamente com ele por 40 anos, preservaram muitos ensinamentos que o santo dava oralmente, mas que não ficaram registrados em seus escritos. Estas catequeses orais são preciosas porque mostram Padre Pio em seu ministério pastoral cotidiano, ensinando pessoas simples sobre como viver a fé nas situações concretas da vida. É neste contexto que surgem seus ensinamentos sobre o pão e sobre tantos outros aspectos práticos da vida cristã. A tradição franciscana a qual Padre Pio pertencia como frade capuchinho sempre deu grande importância ao respeito ao pão e aos alimentos em geral. São Francisco de Assis, o fundador da ordem, tinha profunda reverência por toda a criação, e especialmente pelo pão. Conta-se que São Francisco recolhia todas as migalhas de pão que encontrava pelo caminho, beijava-as e as comia ou as dava aos pássaros. Ele dizia que o pão é irmão de Cristo, porque Jesus escolheu o pão para se tornar sacramento. São Francisco também proibia seus frades de desperdiçar qualquer alimento, ensinando que a pobreza evangélica não significa passar fome desnecessariamente, mas significa usar com sabedoria e gratidão tudo o que Deus provê. Esta espiritualidade franciscana foi vivida de forma intensa por Padre Pio, que pode ser considerado um dos mais autênticos filhos de São Francisco. A regra de vida dos capuchinhos, que é uma versão mais austera da regra franciscana, insiste muito sobre a pobreza, a simplicidade e o desprendimento dos bens materiais. Padre Pio viveu esta regra com radicalidade impressionante, possuindo apenas o estritamente necessário e tratando cada objeto com cuidado e reverência. Ao encerrarmos esta reflexão profunda sobre o ensinamento de Padre Pio a respeito do pão, é importante compreendermos que não se trata apenas de seguir uma regra externa ou de praticar um ritual sem significado. Trata-se de uma verdadeira conversão de mentalidade e de coração que afeta toda a nossa vida cristã. Quando começamos a ver o pão com os olhos de Padre Pio, quando começamos a tratá-lo com a reverência que ele merece, algo muda profundamente em nós. Desenvolvemos gratidão mais profunda por todos os dons de Deus. Tornamos-nos mais conscientes das necessidades dos pobres e mais dispostos a partilhar o que temos. Crescemos em união com Cristo Eucarístico, porque vemos a conexão entre o pão material e o pão sacramental. Purificamos nosso coração do egoísmo, do desperdício e da indiferença. Transformamos nossa casa em lugar mais cristão onde a providência de Deus é reconhecida e celebrada. Educamos nossos filhos em valores essenciais que os acompanharão por toda a vida. Contribuímos para um mundo mais justo onde o alimento não é desperdiçado enquanto milhões passam fome. Tudo isso começa com um gesto simples:
fazer o sinal da cruz sobre o pão, agradecer a Deus por ele e verificar se pode ser usado de alguma forma antes de descartá-lo. Padre Pio nos deixou este ensinamento precioso não para nos sobrecarregar com mais obrigações, mas para nos libertar da inconsciência e da ingratidão que empobrecem nossa alma. Ele nos convida a uma vida mais plena, mais consciente, mais agradecida. Ele nos chama a reconhecer que somos sustentados pela providência divina a cada dia e que esta providência merece nosso reconhecimento amoroso. Ele nos desafia a sermos cristãos autênticos, não apenas nos domingos na igreja, mas todos os dias em nossa cozinha, em nossa mesa, em nossos gestos mais simples. A santidade, como Padre Pio viveu e ensinou, não está apenas nos momentos extraordinários de oração e êxtase místico, mas está principalmente na fidelidade aos deveres comuns, na atenção aos pequenos gestos, no amor manifestado concretamente nas coisas do dia a dia. Respeitar o pão é uma dessas práticas concretas que transformam a vida comum em caminho de santidade. É prática acessível a todos, ricos e pobres, letrados e analfabetos, jovens e idosos. Todos podemos, a partir de hoje, começar a tratar o pão com mais reverência, a agradecer por ele com mais fervor, a partilhá-lo com mais generosidade. Que este ensinamento de Padre Pio sobre o pão se torne parte viva de nossa espiritualidade. Que cada vez que virmos pão em nossa mesa, lembremos da bondade de Deus que nos sustenta. Que cada vez que partirmos o pão com nossa família, lembremos de Jesus que partiu o pão na última ceia. Que cada vez que dermos pão a um necessitado, lembremos que estamos dando a Cristo. Que cada vez que evitarmos desperdiçar pão, lembremos dos milhões que não têm o necessário para sobreviver. Que cultivemos em nosso coração a gratidão profunda que Padre Pio tinha por todos os dons de Deus. Que aprendamos com este grande santo a ver o sagrado no ordinário, o divino no cotidiano, o eterno no temporal. Que o pão de cada dia nos conduza ao pão da vida eterna. Que nossa reverência ao pão material nos prepare para receber dignamente o pão eucarístico. Que nossa gratidão pelo alimento terrestre nos abra para a ação de graças celeste. Que nossa caridade com os famintos nos una mais profundamente a Cristo que teve fome, que foi alimentado, que multiplicou pães, que se fez pão. Senhor Jesus Cristo, pão vivo descido do céu, te agradecemos pelo dom do pão que sustenta nossa vida física. Perdoa-nos pelos momentos em que fomos ingratos e desperdiçamos este dom precioso. Ensina-nos a ver em cada pão a tua providência amorosa. Concede-nos a graça de tratar o pão com reverência, de agradecer por ele com fervor, de partilhá-lo com generosidade. Que nunca nos falte o pão de cada dia nem a nós nem aos nossos irmãos. Que nosso coração seja sempre grato por tudo o que recebemos de ti. Que a nossa reverência ao pão material nos prepare para receber-te dignamente no pão eucarístico. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, que viveu este ensinamento de forma exemplar, te pedimos que nos transformes em pessoas mais conscientes, mais gratas, mais caridosas. Ajuda-nos a viver cada gesto cotidiano como oportunidade de te amar e servir. Que assim seja. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.